Fala, torcida tricolor, fala, fanático. Hoje é dia, rapaziada, hoje é dia de Libertadores, oitavas de finais aí contra o Racing, nosso jogo de ida no Morumbi, 21h30, aquela quarta-feira que todo São Paulino sempre adorou, né? Que todo São Paulino gosta, que é quarta-feira de jogo no Morumbi pela Libertadores. Vamos falar desse pré-jogo, gente, falar aí da possível escalação, falar dos desfalques que o São Paulo tem, que como a gente todo dia vem noticiando informação, basicamente aí, todo dia, vocês já devem estar aí cientes aí de quem entra e de quem já está aí confirmado como desfalque, certo? Também eu vou falar aqui no vídeo de a repercussão de dois assuntos ali que tá batendo aí na porta do São Paulo toda hora. A questão do Caleri, novamente, né, o São Paulo fez uma segunda proposta, mas aí teve algumas novidades aí no caminho, e tem também a questão aí desse suposto áudio vazado do Roger Guedes aí, né, pra gente poder falar a respeito, beleza, rapaziada? Então vamos embora lá pro vídeo. Seguinte, pessoal, hoje o São Paulo ele vai entrar em campo muito desfalcado, certo? Muito desfalcado. Não quer dizer que o São Paulo entre com um time fraco, certo? Por quê? Veja só. Os desfalques que a gente já conhece, tem o nosso vovô olímpico que tá lá, né, com os escoteiros mirim lá, né, trabalhando lá, parecendo o Seu Madruga. Quem já assistiu Chaves, né, vai lembrar de um episódio que o Seu Madruga vai lá na sala lá do professor Girafales lá, tá toda a molecada e o Seu Madruga tá lá no meio, é tipo o Daniel Alves. E aí, eu tenho o Daniel Alves que não vai jogar, nós temos o desfalque do Rigoni, o Miranda, tudo por lesão. O Luciano ainda tá naquela recuperação imensa dele, e tem também o William, né? O William, ninguém nem vai sentir falta, porque o William é um cara que o São Paulino efetivamente nem queria que tivesse conosco, mas o William também é um desfalque. São Paulo, com esses desfalques, o São Paulo vai a campo hoje, basicamente com quais jogadores? Qual é o time provável? Volpe, Diego Costa, Arboleda, Léo, Reinaldo, aí nós teríamos Lisier e Luan, o Igor Vinícius, né, na ala direita, aí nós teríamos a entrada do Benítez, começando o jogo, né, agora ele foi poupado aí nas rodadas do Brasileiro, para esse jogo, então o Benítez entrando, e aí teríamos ali o Sara, que jogou muito bem na última partida, aí, né, fez a arrancada pro lance do gol do São Paulo, do contra-ataque, e o Éder jogando na frente. Esse jogo de hoje é um jogo assim, ó, não sei se vocês vão se lembrar. Na fase de grupos nós enfrentamos o Racing, nós ficamos em segundo lugar e o Racing ficou em primeiro lugar na fase de grupos. Por quê? Porque o São Paulo estava dando prioridade para o Campeonato Paulista e aí boa parte da fase de grupos o São Paulo jogou com time reserva. E aí uma das partidas foi justamente contra o Racing. Se vocês forem analisar, o São Paulo empatou em 0-0, estava lá com seus titulares ali contra o Racing, no jogo de ida, não no jogo de ida porque não era fase eliminatória, mas no jogo na Argentina. Um dos jogos na Argentina, né, na fase de grupos, o São Paulo empatou em 0-0. Time dos caras muito forte defensivamente. E no jogo da volta da fase de grupos, o São Paulo perdeu por 1-0 no Morumbi. Foi, na verdade, foi até um tabu aí que o São Paulo não perdia para times argentinos na Libertadores, em casa, há muitos anos, aí perdeu. Foi a primeira derrota no Morumbi do Crespo, foi bem repercutido, mas o São Paulo colocou alguns titulares na reta final da partida, porque ele começou já com um time alternativo. E aí, todo mundo ficou, poxa, o São Paulo priorizou, não foi com o primeiro lugar no grupo, eis que a sorte calhou da gente enfrentar no sorteio, né? Tinha lá o pote 1, o pote 2, né? Então os primeiros colocados no pote 1, os segundos colocados no pote 2, aí teve o confronto, aí a gente caiu novamente com o Racing. O jogo vai ser duro, na minha opinião, isso com certeza, o jogo vai ser duro. Mas, assim, gente, quem quer ser campeão tem que ter desafio ali, não tem jeito. E aí o que acontece? A gente analisando essas questões de partida, ontem eu estava vendo, teve uma live que o Arnaldo Tironi fizeram com um jornalista argentino, que ele tem canal sobre o Racing, ele é torcedor do Racing, né, um cara que tem redes sociais ali, digamos ali, ativas ali, falando sobre o Racing, é a mesma coisa que o Arnaldo Tironi fazem ali, o jornalismo, mas sendo São Paulino, né, focando no São Paulo, ele faz para o Racing. E o nome dele é Juan Gorrotxategi, sei lá, eu não sei pronunciar, mas é o Juan. Juan Gorrocha, tá lá no arroba dele no Instagram. E aí, o que acontece? Esse cara falou muito, e a ideia era que fizessem ali o Arnaldo Tironi falasse do São Paulo e ele do Racing. Ele falou que é o seguinte,
que tem uma característica muito parecida com os dois times, que é o seguinte: falta de poder ofensivo. Apesar deles terem contratado o Lisandro Lopes, que é argentino, famoso, já vestiu a camisa deles lá e teve sucesso, é um cara que tá velho e não vai ser titular, não tá com a condição física boa, vai ficar no banco. E eles não têm poder ofensivo. O jornalista falou que o meio-campo deles é muito lento e não é um meio-campo dinâmico. Em contrapartida, o ponto forte é justamente eles consideram que o goleiro é um dos melhores da América do Sul. E aquele trio, aí tem o Mena, que era na lateral esquerdo, aí tem outro zagueiro lá, a linha de zaga deles, ele afirma que é o ponto forte do clube. Então é bem parecido com o São Paulo também, que, claro, com a ausência do Miranda, a gente não fica tão forte, mas a gente vai ter o Luan jogando, tem o Arboleda, e aí o sistema defensivo do São Paulo também é pegado. E aí é isso, então ele até deu um palpite que acredita que esse jogo seja 0-0. Se o jogo for 0-0, o São Paulo não tomando gol em casa é muito importante, né? A gente precisa... O meu palpite é 2-0. Né? Jogo difícil, mas o meu palpite é 2-0. Meu palpite é 2-0 e o São Paulo vai para cima com esse resultado, não tomando gol. E aí, nessas discussões entre eles, aí deu para saber que o time do Racing também não é aquele time que vai efetivamente nos assustar, mas vai criar bastante dificuldade pro time do São Paulo. Então a nossa expectativa toda tá voltada para que a gente efetivamente jogue com bastante raça. Se você for olhar o time que eu citei aqui, gente, tirando ali a questão do próprio Miranda na zaga, tirando a falta do Rigoni hoje, que é o cara mais habilidoso e mais arisco que a gente tem, e o Luciano, que já está um bom tempo fora, mas é um cara que desde o ano passado é o craque ali na bola. Os desfalques são muito importantes, mas os outros caras, eles não estão mal, né? O Sara voltou bem, o Éder tá jogando muito isolado, mas assim, entre o Éder e o Pablo não tem nem dúvidas. Então a gente efetivamente não tá com um time fraco, tá com um time desfalcado, mas não é fraco. Então eu acredito sim na vitória. Então a nossa expectativa é 21h30 contra o Racing, né? Vai passar no SBT, então... quem não tem ali o canal fechado ou não optar por outro caminho, assistir no SBT é uma alternativa. Eu vou falar agora, por último, para finalizar o vídeo, a respeito de duas situações. Sobre o Caleri. São Paulo já tinha feito uma primeira proposta, aí os caras recuaram, não deram uma resposta positiva, porque o São Paulo propôs começar a pagar no ano que vem, eles não quiseram. Aí o São Paulo fez uma nova proposta para eles, eles estão aguardando. Sabe o que acontece? Eu vi no blog do Daniel Perrone também, ele falou muito sobre... O Deportivo Maldonado está se comportando como se o Caleri fosse um cara promissor e que tivesse... O Caleri tem 27 anos, como se ele tivesse várias oportunidades ali na Europa. Ele não vai ter, gente. Ele não deu certo em nenhum clube pelo qual ele foi emprestado. Ele foi emprestado para 5 clubes ali, né? 6 com São Paulo. Então, essa ideia de que ele vai se despontar na Europa, isso daí já era, não vai acontecer. A grande oportunidade do Caleri voltar a ter um bom futebol e ser lembrado ali, ovacionado pela torcida e tudo mais, e ter o seu nome em evidência, se ele jogar num grande clube aqui da América do Sul. E a porta tá aberta para o São Paulo. Então eu acho que se esse Deportivo Maldonado ficar fazendo esse jogo duro aí, o São Paulo tem que focar em outro cara então. Certo? O legal também é que a janela para times de fora, ela é em agosto que ela abre. Então, o São Paulo está trabalhando, talvez o Deportivo Maldonado ele esteja ali fazendo esse jogo duro para poder tentar cansar o São Paulo. E aí, por último, tem uma notícia, eu nem vou colocar no título do vídeo, porque assim, o áudio vazado, agora virou festa, né? Depois da demissão do Rogério Ceni, que teve um áudio de um funcionário lá do Flamengo, que também foi demitido, aí teve ontem aí um áudio vazado de um cara que ninguém sabe de onde falando que estava tudo certo com o Roger Guedes, que o Roger Guedes, a esposa já tinha alugado o apartamento, que já estava tendo movimentação pro Roger Guedes, né? Roger Guedes, que o pessoal, o torcedor do Palmeiras conhece, do Atlético Mineiro, é um cara, um meia, joga muito bem, né? Aí ele tá na China hoje. E aí o que acontece? Muitos jornalistas de André Pirral, o próprio Perrone, o Jorge Nicola foram atrás de informação. Jorge Nicola hoje, no canal dele, quando ele soltou um vídeo, ele falou que ele procurou até o Júlio Casares. Todo mundo disse que é mentira, esse áudio não existe, o São Paulo não está negociando com o Roger Guedes. Aí tem a questão, o Roger Guedes, ele falou que ele tá voltando e tá querendo jogar aqui no Brasil, né? Ele colocou nas redes sociais essa semana. E aí por isso que motivou um monte de notícias. Só que existe uma questão muito importante para vocês, torcedor são paulino, não se iludir. O São Paulo não tem dinheiro, fato.
Muitos jogadores estão vindo da China porque tá dando o maior problema lá. Se você for analisar, o Miranda veio, o Éder veio, mas veio sem custo, veio só por salário. Tem o Alex Teixeira, que é muito caro, que o Flamengo tá tentando. Tem o Renato Augusto, teve o Paulinho. Tem um monte de jogador de nome que tá voltando da China, porque os chineses estão dando calote em todo mundo lá. Então, assim, só que não quer dizer porque o cara tá voltando que o cara vai reduzir drasticamente o salário. Por exemplo, os caras aceitam reduzir o salário, mas os caras ganhavam 2 milhões e pouco, né, nesse tipo de mercado do futebol que não tem nada a ver com a nossa realidade. E aí o cara fala, eu vou reduzir o meu salário, como é que você vai reduzir? Vou reduzir. Eu, ao invés de ganhar 2 milhões, eu aceito ganhar 1 milhão. E aí fica complicado, né? Então, uma última informação a respeito dele, o porquê que eu acredito que seja inviável a vinda dele. O salário dele lá era 3 milhões de reais. Então só por aí quanto que ele vai ter que diminuir para poder caber dentro do bolso de São Paulo. Certo, rapaziada? Mas nada disso importa, porque o que importa hoje é a gente vencer e vencer bem o Racing, para a gente, de repente, aí torcer para uma grande passagem aí de fase e, sei lá, se Deus quiser, pensar em coisas maiores. Beleza, rapaziada? Muito obrigado, valeu, um abraço.